Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Pedro Cavalcante, do portal Esporte News Mundo. Thiago, hoje você acabou optando por iniciar a partida com o Kleber. Eu gostaria de saber o que lhe fez optar pelo Kleber ao invés do Zé Roberto e que você pudesse fazer uma pequena avaliação da partida que o atacante fez hoje. Obrigado. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao nosso torcedor que veio aqui, que é local, que mora aqui na cidade de Boa Vista, aqui em Roraima. Nos receberam desde a madrugada que chegamos aqui com muito carinho. A gente teve uma recepção aqui muito calorosa, mesmo pela situação que tivemos durante a semana da desclassificação do Campeonato Cearense. A torcida aqui nos abraçou. Então, muito obrigado aos torcedores que aqui estiveram e nos apoiaram. Também gostaria de dedicar essa vitória aos colegas que foram demitidos esses últimos dias aí, ao Jorge Macedo, ao André Volpe, ao Dadá, ao Bruno, o ex-diretor de comunicação do clube também, pessoas que faziam parte do nosso dia a dia, importantes, e que acabaram saindo após a nossa desclassificação. E a gente sabe que o futebol cobra um preço muito caro, às vezes até desmedido pela alguma situação que a gente vive. Então eu me sinto responsável por isso também. Então mandar um abraço e dedicar essa vitória a essas pessoas que nos ajudaram durante esse período que trabalhamos juntos. Sobre o Kleber, o Kleber é um jogador que tem um coração enorme, um cara que corre para todo o time, que não tem tempo ruim com ele. A gente sabe que tem uma cobrança muito grande em cima dele por ser um jogador que é um atacante que precisa fazer gols, mas a dedicação que ele tem para o time é algo que a gente tem que elogiar sempre, tem que valorizar. E a característica do jogo hoje pedia um jogador de mais estatura, de um pouco mais de movimento, de mobilidade, porque a gente sabia que pela condição do gramado não ia ter muita condição de fazer tabelas curtas, Mesmo assim o time tentou jogar, teve boa qualidade de jogo, mas a gente imaginava que ia ser um jogo um pouco mais físico, E por isso a presença do Kleber. Se portou muito bem, lutou, teve vantagem sobre os defensores muitas vezes, até fugiu da sua característica principal em alguns momentos, caiu de lado, se movimentou e foi premiado com um gol, Estava precisando do gol, então essa foi a opção principal e a avaliação sobre a atuação dele. Boa noite, Thiago Nunes, aqui é André Almeida do Sistema Verdes Mares. Parabéns pela vitória e pela classificação. Thiago, depois de tudo que ocorreu nos últimos dias, qual é o peso dessa classificação na Copa do Brasil, que era um jogo muito importante e uma competição muito importante também para o clube na temporada? Eu pergunto do ponto de vista de mentalidade, de confiança. Pode ser essa vitória a virada de chave que o Ceará precisava para uma mudança nesse momento? Muito obrigado, boa noite, um abraço e mais uma vez parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado. O futebol ele é muito sazonal, E se a gente pensar de maneira racional, há 15 dias atrás a gente estava tendo grandes atuações jogando em casa, fizemos jogos muito bons aí contra o Globo, contra a equipe do Sport, a equipe do Sampaio, Fizemos um jogo contra o Sergipe lá, com um grupo de atletas que não vinha jogando e nos portamos muito bem. Somos líderes da Copa Nordeste no nosso grupo, Então, temos uma equipe que sofreu pouquíssimos gols durante esse início de temporada, temos um saldo de gols bastante positivo. Então, há 10, 15 dias atrás as coisas estavam muito boas, mas foram 2 ou 3 jogos onde a gente enfrentou contextos que não nos favoreceram também, a nossa atuação abaixo, e a gente não pode ter a passionalidade de sair rasgando tudo que foi feito da noite para o dia. A gente sente a dor, sabe da importância que foi a desclassificação nesse jogo pelo Campeonato Cearense, estamos sentindo essa dor ainda. A resposta hoje pela vitória, da maneira que foi, muito consistente, muito segura, é importante para trazer a credibilidade para esse grupo mais uma vez. Um cenário parecido até com o que enfrentamos em Iguatu lá, um campo difícil de jogar, um adversário que alongava muitas bolas, e hoje a gente teve uma atuação muito segura, entendemos o contexto do jogo, não abdicamos de tentar propor, tivemos muitas situações de gol, mas sabemos que isso aí agora é um jogo por vez, O futebol te cobra resultado todo dia. Já temos um jogo importante no fim de semana, com toda essa quilometragem que a gente vem percorrendo. Eu não sei se alguma equipe do Brasil percorreu tantos quilômetros em uma semana como a gente está fazendo agora. Então temos que nos superar para dar uma resposta à altura do nosso torcedor.
Boa noite, Thiago Nunes, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Queria que você contasse um pouco do que foi essa semana, né, do Ceará, com o protesto do aeroporto, com algumas situações que o clube acabou definindo que não seriam mais úteis lá em Porangabuçu, uma eliminação precoce no Campeonato Cearense e uma apresentação, mesmo com um gramado, mais uma vez, muito ruim. O time é muito técnico, mas foi um time muito organizado em campo, concentrado em campo. Eu queria que você falasse sobre essas situações, né? Situações ruins e uma situação boa, que foi uma grande vitória hoje, avançando na Copa do Brasil. Parabéns pela vitória. Eu queria que você traçasse esse paralelo entre essas duas situações. Obrigado. Por nada. Eu tenho 20 anos de experiência no futebol profissional, já passei por diversas dificuldades na carreira, muitas dificuldades mesmo. Fui pressionado, né, em vários momentos, tive resultados positivos, tive resultados negativos, e o que eu sei e que levo para mim é que a nossa conduta e os nossos valores não podem ser condicionados pelo resultado. A minha conduta como treinador, ela não pode mudar porque a gente perdeu. Eu posso repensar, e faço isso diariamente, repensar, né, os conceitos em relação ao futebol, mas os valores pessoais, a conduta que eu tenho com o grupo de atletas, a conduta que eu tenho com o torcedor e com os dirigentes é sempre a mesma, ganhando ou perdendo. E os protestos e as reclamações e as reivindicações que partiram do torcedor e da própria direção, eles são verdadeiros, né? Eles estão cobertos de razão em relação às cobranças, porque realmente, pela grandeza do Ceará, a gente teve uma desclassificação que não é compatível. O protesto no aeroporto também foi um protesto, né, com palavras, com gritos. Ninguém gosta de ser exposto dessa maneira, mas também foi dentro da medida do possível pacífico, né? E alguns atletas hostilizados, alguns membros da direção e comissão também. E a gente sabe que isso faz parte da cultura do futebol brasileiro, e nós temos que nos adaptar e absorver isso e transformar isso em energia positiva, né? Então a gente está sentindo a dor ainda dessa derrota, vai sentir durante muito tempo, mas a vida que segue, né? A gente tem que partir para a próxima. Hoje a gente conseguiu mentalizar um bom jogo, construímos um bom plano de ação, tivemos, né, jogadores entrando em posições que não vinham habitualmente jogando, o caso do Lucas, e deram uma resposta positiva, e assim a gente vai se redescobrindo como equipe, né? Melhorando, evoluindo e sem abrir mão de ninguém, né? Por mais que exista uma pressão externa muitas vezes do torcedor, dos meios de comunicação, das redes sociais, até mesmo interna em algum momento, pela presença ou não de algum jogador, eu tenho minhas convicções, né? Sou um cara muito maduro e seguro do que faço. Vou perder e ganhar, né, com a cabeça tranquila no travesseiro, que eu estou fazendo o que imagino e pagar o preço por isso. Então, feliz pelo resultado hoje, mas ainda temos muito que evoluir, que caminhar, né, juntos. Se estivermos em conjunto com o nosso torcedor, com a direção, né, tivermos com as forças unidas, será mais fácil. Se tivermos com as forças divididas, teremos que fazer muito mais força para termos um ano melhor do que iniciamos agora em termos de resultados de classificação, como foi no Cearense. Danilo Queiroz, futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Vitória, 3-0, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Queria que você me dissesse do seu time aquilo que você encontrou de mais positivo e o que levou o Ceará a fazer uma boa partida depois de alguns jogos onde a equipe não foi tão bem e conseguir vencer o jogo com uma autoridade e sem maiores dificuldades. Thiago. A gente muitas vezes superestima algumas coisas, né? A gente enfrentou gramados muito ruins, né, em Alagoinhas, lá em Iguatu, hoje de novo. E o futebol, né, eu sei que o senso comum, né, os conceitos populares nos dizem que o futebol se joga em qualquer lugar e quem é bom joga e quem é ruim dá desculpa, sabe? Mas a gente está muito acostumado com jogadores de qualidade, de alto nível, e a gente quer normalmente que o futebol seja nivelado pela parte técnica, pela qualidade do jogo, e não pelo fator local, como era antigamente. Antigamente você tinha gramados e campos de diversos tamanhos, diversas metragens, né, fatores locais aí que às vezes nivelavam o jogo por baixo. Então, quando eu falo que a gente superestima algumas coisas, é que a gente hoje, né, mesmo com a condição, né, precária do gramado,
É um estádio muito bom, mas a condição do gramado não tão boa. A gente botou a bola no chão e tentou jogar, fez uma partida muito segura, né, do ponto de vista defensivo, ofensivo. Colocamos na cabeça dos nossos atletas que, independente da circunstância, nós temos que utilizar a nossa grandeza, dar uma resposta prática ao nosso torcedor, que só quer saber do resultado, da vitória, né, porque nenhum torcedor torce para um clube para vê-lo perder. E a gente tem que ter, né, o discernimento, os pés no chão, de avaliar dia a dia o que o grupo vem produzindo nos treinos. Como eu falei anteriormente, eu não sou um treinador que vou descartar nenhum jogador, eu valorizo todo mundo. Então, valorizar o empenho, a dedicação, né, a nossa capacidade de, em pouco tempo após uma derrota importante, a gente conseguir ter uma atuação consistente. Mas precisamos manter os pés no chão, né, a humildade e saber que tem muita coisa pela frente. Thiago Nunes, boa noite. Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação na Copa do Brasil para a outra fase. Thiago Nunes, em relação ao atacante Dentinho, o que dizer desse jogador? Ele vem realmente para somar e ajudar no ataque alvinegro? Parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. O Dentinho é um atleta que estava livre do mercado, é um atleta que tem uma condição atlética boa, é um atleta que tem um histórico profissional exemplar, né? Trabalhou no mais alto nível do Brasil enquanto jogou no Corinthians, com títulos, foi para a Europa, né? Teve sucesso, um jogador que disputou Champions League, disputou competições nacionais na Ucrânia durante muito tempo, é um cara que tem uma bagagem enorme, sabe? E é o perfil de jogador que a gente precisa em termos de mentalidade. Lógico que é um atleta que vem com a condição de melhorar o nosso padrão, de somar o que nós já temos, vai ter que se condicionar ainda um pouco fisicamente, né, pelo tempo de parada que ele tem, mas é um atleta que se encaixa na característica que a gente deseja. A gente torce que ele, né, entenda cada vez mais rápido o que é jogar no Ceará, né, o grau de exigência, mas como eu sempre repito aos atletas, a cobrança ela é a mesma, né, para o jogador que vem da base, o jogador que vem da formação, para o jogador mais experiente. O futebol não pergunta idade, não pergunta tempo, não pergunta momento e nem local. Ele exige uma resposta imediata e a gente está muito feliz pela vinda do Dentinho e esperamos que ele possa, né, dar o seu melhor aí em prol do Ceará. Thiago Nunes, boa noite. Lúcio Filho, Rede, a notícia do Ceará. Até que ponto essa vitória motiva o Ceará para a próxima partida contra o CSA já no sábado pela Copa do Nordeste, tendo em vista que a vitória já praticamente garante o Ceará como primeiro lugar no seu grupo. E aí, em tese, o time teria mais tranquilidade para, até se fosse o caso, poupar jogadores na última rodada, claro, a decisão que deve ser sua. Obrigado, parabéns pela vitória, boa noite. Obrigado. Na verdade, a gente ainda tem muitos nosso grupo está muito parelho, né? A pontuação das equipes que estão atrás da gente está muito próxima, então provavelmente mesmo que a gente consiga ter a qualidade de vencer o nosso próximo adversário, a gente ainda não garante, né, a primeira colocação. Temos uma caminhada longa pela frente, né? Temos uma pontuação aí que nos dá atualmente a liderança do grupo. Mas é um desafio duro, é um clássico do Nordeste. A equipe do CSA é uma equipe que vem muito bem estruturada, muito bem organizada, está brigando pela liderança no seu grupo também. É um jogo muito difícil, sabe? A gente sabe que a responsabilidade do Ceará hoje, por ser um clube da Série A, um dos poucos clubes da Série A que tem na Copa do Nordeste, é de vencer todos os jogos. Mas a gente perde um pouco da compreensão do torcedor, né? Que a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil, duro, que a gente vai ter que ter muita qualidade, muita paciência, muita imposição física, técnica, mental, para vencer o adversário e continuar pontuando e buscando essa primeira colocação. Nós temos encarado todas as competições como jogo a jogo e agora, uma vez mais, mesmo com pouco tempo de recuperação, mesmo com uma viagem que vamos chegar e viajar durante toda a madrugada, chegar somente no dia de amanhã, né, após meio-dia em Fortaleza, a gente vai conseguir, né, vai ter apenas um treinamento para preparar nossa equipe para jogar de novo, então a gente vai ter que superar uma vez mais e contamos com o apoio do nosso torcedor para essa partida. Thiago, tudo bom? Horácio Neto da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você, parabéns pela vitória em cima da equipe do São Raimundo. E Thiago, hoje o Ceará voltou a apresentar aquele futebol que já era conhecido, né? O mesmo que conseguiu apresentar contra o Sport, o mesmo desempenho que apresentou contra o Sampaio Corrêa, em que dominou a partida e criou
várias oportunidades. Thiago, hoje você considera essa partida como uma resposta aos desempenhos recentes do Ceará? Você destaca essa atuação alvinegra como uma resposta do elenco ao desempenho que apresentou contra o Iguatu, principalmente? É sempre que você perde um jogo, o jogo seguinte ele é encarado como resposta, né? Mas a gente não trata internamente assim. A gente sabe que o torcedor está machucado, a gente sabe da responsabilidade que temos quando defendemos um clube grande, um clube de massa como é o Clube do Ceará. Sabe, o nosso foco é jogar bem sempre. Às vezes não vai acontecer, às vezes a gente não vai conseguir jogar bem. Às vezes o adversário vai ser melhor que a gente, sabe? E a gente tem que entender isso, em algum momento a gente vai sofrer. E aí o nosso papel como comissão técnica, como clube, é dar estabilidade, é transformar o nosso ambiente num ambiente estável para que os atletas possam jogar bem a maior parte das partidas, sabe? É isso que a gente tem feito. A resposta é para a gente mesmo, a resposta é para que a gente possa gerar confiança para o trabalho que vem sendo desenvolvido, que a gente não fique suscetível a essas oscilações que o futebol brasileiro nos causa, né? De perder um jogo você é horrível, você é ruim, ganhou um jogo você é ótimo. Então o que eu trato com os atletas internamente é que a gente tem que manter uma serenidade, uma regularidade, sabe? Nós não somos os melhores porque vencemos hoje bem, também, e tampouco somos horrorosos ou horríveis ou os piores quando perdemos um jogo. Então eu tenho o discernimento disso pela maturidade, pelo tempo de futebol, e espero que a gente possa, né, ter essa tranquilidade de gerenciar durante uma temporada tão longa, com tantos jogos, os desafios que nós temos pela frente. Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TBC Esporte Clube. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o que aconteceu no aeroporto. Eu não lembro de ver um treinador ser ovacionado, aplaudido e abraçado pelos torcedores enquanto a torcida protestava e reclamava dos jogadores. Queria que você me falasse o que é que você achou disso, a que se deve isso, por esse carinho tão grande da torcida. Em compensação com outros jogadores, a torcida acabou criticando bastante. Muito obrigado. Não por nada, e eu sou grato pelo carinho que tenho recebido do torcedor do Ceará. Eu tenho sido muito respeitado na cidade de Fortaleza por todas as pessoas. Eu sei que um clube de massa cobra um preço alto, sabe? Quando um jogador nosso é ofendido, é cobrado, eu também me sinto ofendido e cobrado, porque sou eu que coloco o jogador para jogar, sou eu que escalo ele, sou eu que treino ele no dia a dia, né? Então eu tenho essa responsabilidade, sabe? Ao mesmo tempo, eu tenho muito respeito pelas pessoas que fazem o futebol, as pessoas que pagam o seu ingresso e vão no estádio. Eu respeito muito o torcedor que vai a campo, né? O futebol hoje está cada vez mais um futebol de sofá, né? Onde muita gente analisa futebol e faz futebol sentado da sua cadeira em casa. Então, valorizo muito o torcedor. Eles merecem o nosso respeito, merecem o nosso empenho, merecem a nossa dedicação. Nem sempre a gente vai conseguir retribuir a altura, porque a gente vai enfrentar adversários que vão ser melhores que a gente em algum momento. Mas a nossa obrigação é lutar sempre, é dar o nosso melhor. Enquanto eu estiver dirigindo o Ceará, a dedicação, o empenho, o respeito sempre vai haver, sabe? E no momento que eu tiver que sair, eu quero sair pela porta da frente com a cabeça erguida de que fiz o melhor pelo clube, né, com muito respeito a todas as pessoas que estão envolvidas.